1 Reis 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriu-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros de 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: o que tens? E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor? E não fizeste a saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, no qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá.
Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão, a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta. E todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoraçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar à mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoraçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse ao rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. 1 Reis 2. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeté, os quais matou. E em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora,
O não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela: De paz é a tua vinda? E ela disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: Dê-se Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote, vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor, Jeová, diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei: Sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse a saber. A Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente e a sua casa, e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe:
edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento, e foi a Gate para Aques a buscar a seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandamento que te mandei. Disse mais o rei Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai. Pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça, mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. 1 Reis 3. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então
Vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe esterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar na sua presença, ó Pai, em oração, após a leitura, Senhor, da sua santa palavra. Deus amado, que palavra maravilhosa, ó Deus. O Senhor tem falado ao nosso coração dia após dia. Deus, estamos muito satisfeitos, ó Pai, pois a sua presença se faz real, Senhor, entre as linhas, ó Deus, entre cada ponto, Senhor, escrito neste livro sagrado. Obrigada, Senhor, por fazer perceptível a nós, ó Pai, a tua presença, por fazer, meu Deus, nosso coração sensível para poder sentir, ó Pai, a sua face, para poder, ó Deus, sentir, meu Deus, ver com nossos olhos espirituais o mover do Senhor sobre nossa vida, sobre a nossa casa. O Senhor continua operando, ó Pai, em favor da nossa vida, nos limpando, nos purificando, nos perdoando de nossos pecados, que são muitos, ó Deus. Pai, eu te peço em favor da vida deste meu irmão e dessa minha irmã, ó Pai, que acompanha, Senhor, este plano de leitura juntamente comigo. O Senhor venha os honrar, ó Pai, cada dia mais. O Senhor venha os encher com a tua graça e o teu poder e abençoá-los, meu Deus, abundantemente mais. É o que nós te pedimos nesta hora e eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus.